Fala, corredor! Nesse evento você vai aprender a como melhorar o seu desempenho nos 5, nos 10 e nos 21 quilômetros, emagrecendo e comendo de tudo. Mesmo que essa seja a sua primeira tentativa, ou se você já tentou várias vezes e não teve sucesso em suas tentativas. Esse método é para qualquer pessoa, seja ela iniciante na corrida ou veterana, seja jovem ou mais experiente, magro ou que esteja acima do seu peso. E o melhor é que você não precisa parar de comer a sua pizza, tomar a sua cerveja, comer o seu churrasco e até mesmo o seu doce. Você nunca mais vai querer continuar do jeito que você está hoje, pois você vai aprender e vai conhecer uma nova forma de correr. Eu me chamo Jefferson Gonçalves, sou nutricionista esportivo e também sou corredor amador. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao maior evento sobre desempenho na corrida que você já participou. Eu sei que tudo que eu falei é bom demais para ser verdade. E se eu estivesse aí no seu lugar, ouvindo tudo isso, eu também pensaria do mesmo jeito. Aliás, ter uma mudança tão significativa como essa é de gerar dúvidas. Mas se eu não tivesse visto isso acontecer comigo e com centenas de corredores que aplicaram esse método, estão hoje melhorando o seu desempenho e emagrecendo, eu também não acreditaria. Pessoas como a minha aluna Agatha, lá de Brasília, que fez o programa Meu Melhor KM num sábado e foi correr uma meia maratona no domingo e conseguiu reduzir o seu RP em 27 minutos e sem sentir nenhum desconforto. A Agatha, ela achava que para ter boa performance, bastasse você estar treinando constantemente. E para emagrecer, que era necessário fazer dieta restritiva. E assim ela ficou durante um bom tempo. Como a Eliane, lá da Bahia, que diminuiu em 9 minutos o seu RP nos 10 quilômetros. A Eliane também acreditava que para melhorar o desempenho na corrida, bastava correr. Tipo andar de bicicleta, quanto mais você anda, mais você fica bom naquilo. Ela fazia esses treinamentos, mantinha a constância nos treinos, ficava destruída durante o treino e depois do treino, e achava aquilo normal. Então ela não tinha energia durante o dia para ir trabalhar, para cuidar dos filhos, cuidar da casa, mas tinha que fazer aquilo na marra, né? Como o Biratã, aqui do Espírito Santo, que lidou com a obesidade desde a infância e em conjunto com a corrida e a alimentação eliminou 40 quilos. E colocando em prática o meu método, ele fez uma meia maratona num pace médio de 5,20, mesmo pesando 100 quilos. Entre tantos outros corredores que confiaram no meu método e estão hoje colhendo os melhores resultados. Quando você passou aquele cardápio para mim, não, vai no longão, eu estava acostumado, que você fez aquela continha para mim, né? Aí eu falei, mas será que eu vou botar fé nesse cara? Meu, eu comia 2 pedaços de pizza, o cara mandou comer 4 ou 5 um dia antes, eu falei, meu... E eu já tinha feito, em outros momentos, alguma coisa por conta própria, a ideia do não há necessidade do carboidrato, é o carboidrato que engorda, comer carboidrato à noite, aquela série de mitos que, tanto da primeira vez, quando eu conversei com você e você bota o que eu tinha que comer à noite, é assustador. É porque você começa, em menos de uma semana, você já percebe diferenças. O treino parece que você tem energia para ficar o dia todo correndo. Cada prova tinha um objetivo específico, né? Que ajudava a gente a se desenvolver como corredor mesmo. E o que eu achei muito legal, porque foi aí, na verdade, que eu comecei a me tocar do que era treinar para corrida. Porque daí foi que eu estava percebendo que o meu corpo não estava evoluindo. Eu percebi que eu precisava de uma ajuda. Eu falei, gente, eu não desenvolvia. Eu me esforçava, eu corria direitinho os treinos, mas a minha perna estava pesada, meu corpo não tinha energia, entendeu? Estava muito, muito difícil. Num dia eu fui correr 16K, né? Isso foi na sexta. Tem o quê? Uns 15 dias. Eu fiz 16K. Meu, foi um negócio, parecia que tinha turbo, nossa, e poderia fazer como se fosse uma maratona, sabe? Nossa senhora, foi sensacional, um show de bola. Eu queria muito melhorar desempenho
Ia muito fazer um 10 quilômetros abaixo de 50 minutos. Meu sonho era fazer Sim. em 49 minutos e 59 segundos. Eu já fiz em 42 e pouco, 10 quilômetros. Né? Estava melhorando. E se fosse somente com treino, não ia conseguir. Hoje, comer macarrão às 9 horas da noite é impensável. Eu não conseguia pensar nisso há um ano atrás. Comer macarrão, o máximo era assim: eu vou comer uma tapioca por volta de 7 horas da noite, mas uma tapioca com um pouquinho de queijo e acabou. Não é uma tapioca com 3 ovos, como eu acabo comendo 9 horas da noite, para correr no outro dia. Então, assim, eu não tenho como comparar a estratégia que nós temos hoje e os reflexos que ela tem, que eu tenho alcançado. Tem dia que eu chegava em casa esgotada, completamente cansada mesmo. E aí eu ia dormir, não conseguia descansar, acordava já cansada. E eu treinava bastante, 6 vezes por semana. E aí eu falei, gente, eu não vou conseguir, né? Não vou precisar de ajuda. Vou precisar de fazer um bom fortalecimento muscular, de ter uma boa alimentação. E graças a Deus que eu me toquei disso. Eu corria, não tô nem aí para ficar barrigudo. Essa questão estética para mim não importa. Mas a barriga iria atrapalhar, a gordura visceral iria atrapalhar o ganho de desempenho na corrida, né? E apesar de correr, fazer 4 treinos na semana, continuava barrigudo. E falei, caramba, a mulher mesmo falava, você é barrigudo ainda, corre no pé de barriga. Cara, depois que eu recebi essa orientação nutricional, acho que com uns 20 dias já vi assim, uma diferença assim, no visual mesmo, né? A barriga estava diminuindo muito, depois sumiu tudo. As calças tudo frouxa, tendo que... E é engraçado que você começou a comer mais, né? Comecei a comer mais também. Eu comia tudo errado, mas não larguei o Mirabel, não. Eu corro mesmo, rapaz. Depois esse Mirabel. Os tempos eu estava mais resistente, porém os tempos não baixavam. Então nós fizemos uma nova adequação. Em 4 semanas eu saí de 16, eu saí de pace 6,50 para distâncias de 15 quilômetros, para pace de 6,29, 18. Tem gente aí que pode estar assim, pô, você está correndo a 6,29, 6,30, você está feliz? Pô, é porque tem muitos anos que eu não faço isso. Aí umas 2 semanas depois, acho que 1 semana e meia, não foi nem 2 semanas, tinha o teste de 3 quilômetros. Sim. E eu sempre quis fazer um bom teste de 3 quilômetros, mas para mim era muito difícil, gente. Olha, eu não sou uma corredora rápida, não achem que eu tenho um excelente pace, nada disso, tá? Eu tô aprendendo. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui para os meus 3 km, eu saí de lá chorando. Assim. Eu terminei realmente chorando de alegria. Eu falei, cara, eu consegui o meu melhor tempo nos 3 km. Eu tinha potência, entendeu? Na hora que eu comecei os 3 km, eu consegui ter potência, ter explosão, ter o que eu não estava tendo. Eu queria perder peso. Eu estava correndo, mas não perdia peso. Posso falar que eu comia metade do que eu como hoje. E qualquer deslizezinho, vou comer 6 biscoitos recheados. Ao comer aquilo, eu sentia que eu tinha ganho 2, 3 quilos. Aí subia na balança, ficava desesperado. Passava 2 dias depois, perdia 2 quilos. Um dia depois, ganhava mais 1. E não via reflexo na corrida. Eu não tenho restrições. Você não me restringiu a nada. Você só passou quantidades. Meus filhos, eles olham e falam assim, não é possível você emagrecer comendo... Aí bota o prato na balança e vai botando o que tem comida. Aí você vai vendo, termina o prato com 600 gramas, cara. Agora eu consigo correr mais, gastar mais energia, porque eu tenho energia para correr. Você aí deve estar pensando,
Ele conseguiu porque é magro. Ela conseguiu porque ela é jovem. E para mim isso não funciona, porque eu já tentei de tudo e eu acho que realmente eu não tenho o dom para corrida. Ou então você pode até pensar que tudo que você viu até agora é uma relação, é combinado. Porque você não acredita que é possível comer tanto e emagrecer ao mesmo tempo. Sabe quantas dessas pessoas já pensaram assim? Quase todas. Porque elas não conheciam essa nova forma de correr. E cometiam os mesmos erros que você comete hoje. Veja essas fotos do Lucilo. Ele lutava com a obesidade desde pequeno. Com 12 anos já pesava 120 quilos. E tentou de tudo para conseguir emagrecer e foi pelo caminho mais comum para todos. Ele pensava, se eu quero emagrecer, eu tenho que parar de comer carboidrato. Eu tenho que começar a correr em jejum. Isso é o que a maioria faz. Isso já é errado para quem não faz atividade física. Para quem corre, é ainda pior. Inclusive, você pode até ganhar peso fazendo isso e com certeza o seu desempenho ficará estacionado ou até vai ter uma queda de performance. E por que que você provavelmente pode ganhar peso ou ter uma queda de performance? Eu vou explicar de uma forma mais didática usando aqui o quadro. Olha só, se você, por exemplo, corredor, gasta aí, vamos colocar aqui, 2.500 calorias. Isso por dia, né? E aí, você está consumindo pouco carboidrato, está fazendo corrida em jejum, está cortando isso, está cortando aquilo e come, sei lá, no máximo estourando aqui 1.000 calorias. Isso aqui é o que você come no máximo, 1.000 calorias. Então, tem um déficit calórico aqui de 1.500 calorias por dia. O seu corpo, ele começa a chegar num estado que acha que você está morrendo. Jefferson está morrendo, então o que ele faz? Ele para de queimar gordura. Então ele para de queimar gordura. Por que ele faz isso? 1 grama de gordura, pessoal, gera 9 calorias. 1 grama de proteínas e carboidratos gera 4, então é muito mais inteligente o seu corpo segurar a gordura e queimar o restante. E nesse caso você tem aqui, ao invés de você perder gordura, você começa a armazenar, porque seu corpo começa a estocar para você sobreviver. Então, quem corre e faz dietas restritivas começa a ter até ganho de peso. Perde muita massa muscular, perde água, mas começa a ter ganho de peso. E não consegue ter bom rendimento na corrida. Fica estacionado ou até mesmo tem queda de rendimento. Isso é porque gasta muita caloria e quando faz um treinamento longo gasta muito mais que isso. E o que come é bem pouquinho, não consegue suprir a demanda que o corpo está tendo. Por isso que tem essa queda aí de performance e na maioria dos casos tem até ganho de peso ou fica ali oscilando o peso. Fica estacionado um peso, sobe um pouquinho, diminui e fica só nesse vai e volta. Após ele começar a colocar o método em prática, ele melhorou muito o seu desempenho na corrida e por consequência eliminou 5 quilos. O Lucilo, ele teve uma melhora na sua produtividade no trabalho, na sua recuperação. Ele é professor, ele é um exemplo para os alunos, é um exemplo para os seus filhos também. E o melhor de tudo, que ele conseguiu toda essa melhoria, tanto de saúde, quanto de performance, de composição corporal, comendo de tudo, sem deixar de aproveitar o lado bom da comida, da família, sentada na mesa e etc. E você também pode se superar dentro da corrida. Além da melhoria no seu desempenho, você pode melhorar a sua saúde. Você pode conseguir ter mais produtividade no seu trabalho. E no decorrer desse evento você vai ver pessoas comuns como você que tiveram excelentes resultados dentro da corrida a partir do momento que começou a colocar o meu método em prática. O método que eu vou ensinar para você durante toda essa semana. Eu dediquei esse evento para ajudar corredores que mesmo treinando e comendo pouco, não conseguem emagrecer. Que tem medo de comer algo por medo de engordar. Que querem eliminar aquele cansaço extremo que faz você quebrar durante uma prova, durante um treino. Que segue a risca que o professor passa ali na planilha e não consegue ver resultado. Que sente muita dor de barriga e gases durante um treino, durante uma prova que incomoda bastante. E que corre e parece que não sai do lugar de jeito nenhum.
Eu vou te ensinar o passo a passo desse método e você precisa se comprometer a colocar simplesmente em prática. Tem que colocar em prática. Se você não colocar em prática, não vai ter resultado. Pessoas que fazem a mesma coisa têm o mesmo resultado. E eu te garanto, se você colocar em prática, você vai ter resultado já na sua primeira corrida. E olha só, esse método, ele é passado apenas para os meus alunos e os meus clientes. E você vai ter a oportunidade de receber uma amostra dele. Então, presta muita atenção nisso aqui. Quanto maior for a sua constância nos treinamentos e a aplicação desse método, mais resultado você vai ter. E eu não estou falando aqui para você sair correndo aí todo dia, hein? Eu estou falando para você ter constância. E essa questão de quantos você vai treinar, isso é o seu treinador que vai te falar. Então é apenas constância, é seguir o que ele está te passando. E lógico, aplicando o método. Mas preste atenção, cuidado que você pode ter algumas crenças que vai te impedir de você colocar em prática o método e de ter resultado com ele. Existem aqui 3 crenças que os corredores acabam acreditando. Uma é que para ter o melhor desempenho, basta treinar. E isso é uma mentira. Vou repetir, isso é uma mentira. Não basta treinar, certo? Segunda crença, que para você ter um bom desempenho, você é só ter uma alimentação saudável. Isso é um grande mito. Não é só ter uma alimentação saudável. Terceiro, para quem busca emagrecimento, isso é um grande dilema. Por quê? Esses corredores correm em jejum, ficam sem comer carboidrato, aí não pode comer isso, não pode comer aquilo. E quando conhecem o método, falam na palavra comida, eles já raciocinam e identificam como ganho de peso. Então não conseguem colocar o método em prática, porque acham que vão engordar. E o que acontece é ao contrário. É bem provável que você tenha se identificado com pelo menos um desses itens. E eu vou ser bem sincero com você. Dê uma oportunidade para você. Porque a única coisa, até esse exato momento em que você perdeu, foi tempo. E tempo não volta mais. Então dê uma oportunidade para você poder realmente mudar. E quando você começar a colocar o método e ver o poder que esse método tem, você irá se arrepender de não ter aplicado esse método antes. Com ele, você vai economizar, que você vai aprender a comer de verdade. Você não vai depender de suplementos que normalmente costumam ser caros, custam uma nota. Você não vai passar mais por aquele cansaço extremo que faz você quebrar no meio de uma prova, um treino, ou então aquela terrível diarreia, né, que faz você abandonar de vez ali uma prova, um treinamento. Você não vai escutar mais aquela frasezinha dos seus amigos quando junta a galera para fazer um longão. E aí, vambora, vamos correr aqui, vamos fazer todo mundo junto. Aí você é o coitadinho, você é o último. E aí a galera fala, poxa, vamos no seu ritmo. Cara, vamos no seu ritmo. Eu já escutei, eu já passei por isso. O vamos no seu ritmo, pelo menos para mim, que sou incomodado com isso, vamos no seu ritmo é sinal que você é o pior, que você é o ruinzinho e a gente vai te ajudar. Por um lado é bom, mas toda vez a mesma coisa, vamos no seu ritmo, coitadinho. Além do mais, com o método, você não vai ficar morto ou morta no final de semana e vai ter mais energia para poder curtir com a sua família, com os seus filhos. Você não vai ficar abrindo boca durante o seu trabalho depois de um treinamento mais puxado que você fez. Você vai ter mais produtividade, vai conseguir entregar um serviço melhor, vai ter mais atenção, concentração, foco no que você está fazendo. E o melhor é que você vai poder comer de tudo. Inclusive aquele docinho que você tanto gosta depois do seu almoço, ou aquela pizza na sexta-feira à noite pré-longão. O método te ensina o momento adequado e a quantidade para cada alimento. Porque sem o combustível certo, é impossível você ter melhoria no seu desempenho. Eu sei que é muita informação e que tudo isso pode ser novo para você. Por isso, eu, junto com a minha equipe, criamos uma comunidade no Facebook, onde você pode publicar as suas fotos, as suas dúvidas, sua foto de treino, sua foto de prato, sua foto de pós-treino, dúvidas para preparação de uma prova.
que eu e a minha equipe vai sempre responder e tirar suas dúvidas, fora os outros corredores que estão também buscando o mesmo objetivo que o seu. E para você participar, é só você clicar no link que vamos deixar aqui e fazer a sua solicitação e aguardar a nossa aprovação. E fique tranquilo e fique tranquila que eu responderei a todas as dúvidas para você já colocar em prática e ver os seus resultados. Aliás, olha só os resultados que essas pessoas tiveram. Na verdade, eu nunca nem imaginei que a alimentação faria diferença, entendeu? Sim. Mas quando eu assisti, né, assisti seus vídeos e quis fazer o curso, foi para ver. Eu falei assim, pode ser que alguma coisa esteja passando, né, e eu não estou percebendo. Então, assim, eu vou atrás. E quando eu corri os 21, sabendo que eu não estava preparada, porque eu não sigo, né, planilha e tal, e aí eu me senti bem, porque eu me senti bem, de falar que nem parecia que eu tinha corrido, muito diferente da primeira, que eu nem sei como que eu consegui correr a primeira maratona, que eu tô te falando, super fadigada, mas eu consegui terminar, e já tinha sido uma vitória, né, para mim, uma superação. Imagina correr bem, terminar bem, e ainda diminuir meu tempo. Então, assim, para mim, eu falei assim, gente, não era normal. Terminei a prova muito esgotada, assim. Eu lembro que peguei um hotel perto da chegada. Era coisa de 800 metros. Cara, para andar esses 800 metros, parecia que era uma outra maratona, cara. Era assim, eu estava muito esgotado. E isso que me deu medo, cara, para maratona. Eu falei, cara, se eu fiquei assim numa meia... Mas aí você começou a me orientar como fazer a compensação de carboidrato durante a prova, a hidratação correta. Cara, eu comecei a fazer as outras meias muito tranquilo. Fazer e não precisar nem fazer recover no outro dia, ou seja, terminar inteiro. Eu senti há algum tempo que eu estava perdendo o meu desempenho. E eu treinava direitinho, né, seguindo a planilha, conforme o meu treinador tinha passado, e não conseguia render, mesmo dormindo bem, achando que eu estava me alimentando bem também. E você indicou algumas mudanças pontuais que fizeram muita diferença para mim. Uma delas foi a refeição noturna, porque eu terminava de me alimentar muito cedo, então no dia seguinte eu não tinha energia suficiente para manter o ritmo. E a refeição da manhã também, que se acrescentou o suco de uva, a banana, né? Que são mais leves, mais fáceis de digerir, como você disse. E eu senti isso na prática. Meu desempenho já melhorou em poucos dias. Eu até comentei um dia, é muito rápido. No primeiro dia que eu segui o plano, no dia seguinte eu fui fazer um longão. E meu desempenho já foi muito superior ao que eu tinha feito na semana anterior, que era a mesma distância. Então eu falei, gente, realmente estava bem errada a alimentação, por mais que a gente ache que não, né? Muito bacana esses depoimentos, não é? E esses não são os únicos casos isolados. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, eu gostaria que você rolasse a sua tela e assistisse a série de depoimentos que várias pessoas que colocaram o método em prática do programa O Meu Melhor KM estão hoje colhendo os seus resultados, tendo excelente desempenho na sua corrida. São alunos e clientes que tinham, por exemplo, medo de comer carboidrato e engordar e que hoje estão tendo excelentes resultados na sua corrida e eliminando peso, comendo de tudo. Alguns desses alunos e clientes já tinham excelentes resultados, mas antes de me conhecer. Mas sentiam alguns desconfortos. Assim que começaram a aplicar o método, ficaram fascinados porque agora sim estão conhecendo realmente o seu melhor desempenho na corrida. Até pessoas com mais idade que não achavam que era possível melhorar o seu desempenho e também não tinha esse objetivo, mas que ao aplicarem o método, algumas conseguiram até subir no pódio, como a minha aluna Kátia lá de Brasília. Esse método não serve somente para quem quer melhorar o seu desempenho na corrida. Ele também é para quem quer emagrecer, para quem quer melhorar a sua saúde, para quem tem que controlar a sua pressão arterial, glicose e não quer depender mais de medicação, para quem quer comer comida de verdade e não ter que gastar com suplementação, para uma mãe e um pai que não consegue dar atenção ao seu filho porque está muito cansado aí, eu acredito que não tem nada que
possa fazer a criança entender que você está cansado e é de cortar o coração o seu filho chamar você para brincar e por você não comer direito, tá cansado depois do treino, você não conseguir dar atenção para ele e perder uma coisa que não volta mais, que é o tempo com seu filho, com sua família. É para pessoas que desejam melhorar a sua produtividade. E o melhor, é para quem quer ter mais autoestima. E eu vou te provar que tudo isso é possível para você. Mas por que eu estou querendo te provar isso? Por que eu quero te ensinar esse método? Olha só, antes de eu te responder essa pergunta, deixa eu te explicar como que eu descobri esse método. Com mais ou menos 8 anos, eu comecei a jogar futebol. Mas a minha infância inteira foi uma infância muito ativa. Infância, minha adolescência, agora adulto também, graças a Deus. Então, eu sempre fiz atividade física, sempre participei de esportes, participei de aulas de educação física, estava sempre presente, era apaixonado por futebol, ainda sou, gosto muito de futebol, mas desde 8 anos de idade eu comecei a jogar ali na escolinha, ia ali nos treinamentos, brincava muito. Depois de um certo ponto, foi começando a ficar uma coisa com um pouco mais de pensamento para o futuro, né? Na fase da adolescência, cheguei a jogar em outro estado, fui jogar campeonatos fora do estado, etc. E aí, fiz esse trajeto dentro do futebol e sonhava em ser um grande jogador. Como muitas crianças no meio aí, né, do esporte, principalmente aqui no nosso país, muitas crianças têm esse sonho de ser um jogador de futebol, né? E eu também era uma dessas crianças. Só que eu abandonei. E um belo dia, eu abandonei no caso com 17 anos, né? Parei de jogar com 17 anos. Mas um belo dia, quando eu tinha mais ou menos os meus 15 para 16 anos, eu estava já no meu ensino médio, eu recebo uma ligação num sábado à noite do meu irmão me perguntando: e aí, o que você vai fazer amanhã? Eu falei: cara, amanhã, domingão, não tem nada para fazer não. Pô, vamos lá correr aquelas 10 milhas, garoto? Para quem não conhece, as 10 milhas, garoto, é uma das provas mais tradicionais do Brasil. E com certeza é a prova mais tradicional do Espírito Santo, né? E eu falei: cara, vamos, mas como é que faz para ir lá e tal? Tem que pagar? Como é que faz para fazer a inscrição? Não tem que pagar nada não. Só chegar lá e vambora. No caso é o famoso pipoca, né? Chegar lá, eu entro no meio da galera e vou embora. Beleza, coloca um tênis aí, amanhã a gente se encontra em tal local. Beleza, eu organizei, cheguei lá na prova com um tênis totalmente inapropriado para a corrida, uma bermuda tactel que me assou todinho, fiquei todo assado depois da corrida. Fui fazer a prova, 10 milhas, garotos, 16 km. Para quem não conhece, as 10 milhas, garoto, sai aqui de Vitória, na praia de Camburi, e chega na Glória, que é no município vizinho aqui, que Vila Velha. Então 16 km, a gente atravessa uma ponte e tal. E aí, beleza, começamos a correr, muita gente correndo, muita gente. E aí, cara, me recordo que eu caminhei na prova, eu fiquei destruído nessa prova. Na minha cabeça tava assim: cara, eu jogo bola, eu treino pra caramba, né? Então, vou ficar tranquilo lá. Nossa senhora, passei um perrengue, uma dor na perna, muito cansado, e eu via pessoas mais velhas do que eu, e aquilo ali me gerava assim, uma frustração, porque eu não conseguia passar aquelas pessoas, e passava gente mais velha na minha frente. Eu falei: cara, não é possível, eu vou acelerar, e tentava chamar meu irmão foi um pouquinho mais pra frente, e aí depois eu falei: cara, pode ir porque eu não tô aguentando, e depois eu encontrei ele novamente. Enfim, fiquei destruído umas 2 semanas, quebrado, literalmente quebrado, porque fiquei, assim, eu não estava preparado para aquilo. Foi realmente o meu primeiro encontro com a corrida, foi com essa prova, correndo uma corrida de 16 km, nunca tinha corrido nenhuma corrida, só treinava futebol, nunca tinha participado de prova, nunca tinha treinado realmente 5 km de uma vez só, fui logo fazer 16. E fiquei destruído, minhas pernas não aguentavam descer a escada. Lá na casa dos meus pais, quando eu morava lá, eu dormia na parte do segundo andar, né? E eu tinha que descer a escada
Cara, bicho, que sacrifício que era para descer a escada. As pernas estavam muito doloridas. Fiquei umas 2 semanas destruído, literalmente. E aí, depois disso, eu comecei a criar gosto. Falei, caramba, esse negócio aqui é bacana. Eu vou voltar e vou começar a fazer um treinamento para poder correr. Mas eu vou começar devagar. Aí, fora dos treinamentos do futebol, eu ia fazer os treinamentos de corrida. Então, eu corria 5 km, corria 3 km, corria 7, 10. Comecei a fazer por conta própria uns treinos a mais. Antes, nem participava de assessoria nem nada, né? Fui por conta própria mesmo. E aí, comecei a participar de corrida de 5 km, corrida de 10 km. E dessa forma, eu comecei a criar muito gosto pela corrida de rua. E aos meus 17 anos, eu abandonei o futebol e fui buscar ali uma graduação, né? Tinha terminado o meu ensino médio e ia buscar uma graduação. E como eu era apaixonado por esporte, né? Sempre pratiquei esporte, tinha que ser alguma coisa relacionada ao esporte. A primeira coisa que veio na cabeça, educação física. Fui ver o mercado, como é que funcionava e achei a nutrição também. Vi que tinha possibilidade de ajudar as pessoas, os atletas, a melhorar o seu desempenho com a parte nutricional. Falei, opa, isso aqui é diferente. O mercado é uma coisa muito nova. Pouquíssimos nutricionistas esportivos, né? Falei, opa, isso aqui é bacana, vou atrás disso aqui. E entrei na faculdade, comecei a estudar, né? Busquei a me aperfeiçoar nos cursos, fazendo curso, etc. Comecei a nutrição com foco já no primeiro dia, já era para ser nutricionista esportivo. Então o foco era em ajudar realmente, fazer a graduação para poder ajudar pessoas a melhorar o seu desempenho nas suas atividades físicas, né? Nos seus esportes. Esse era o intuito e foi a partir dessa prática, dessa convivência com a atividade física no decorrer da minha vida que fez eu tomar esse rumo dentro da minha profissão. E aí, pessoal, em 2013, eu fui participar da minha primeira meia maratona. Nesse ano eu já estava no meu segundo período de nutrição, né, na faculdade. Eu já tinha participado de prova de 5 km, bastante prova de 5 km. Tinha participado de prova de 10 km. Uma dessas medalhas aqui, tem várias provas de 5, de 10 aqui. E aí eu tinha feito uma prova de 10 km abaixo de 1 hora. E em 2013 surgiu uma prova de meia maratona. Foi essa aqui, ó. Meia Maratona Internacional do Espírito Santo, 2013. Então essa prova aqui, meia maratona, eu fiz ela sem nenhuma noção da parte estratégica, né? Então, eu pensei o seguinte, poxa, eu já corri 10 km abaixo de 1 hora, acho que era 55 minutos, era o meu melhor tempo naquela época, se eu não estou enganado. Falei, cara, se eu dobrar, eu faço a parte de 2 horas. Eu vou conseguir correr abaixo de 2 horas e 21 km. Esse foi o raciocínio. Então eu não fiz a parte de hidratação correta nos dias anteriores. A estratégia nutricional de prova, de comer mais carboidrato, nada disso. Não tinha feito nada disso. O pré-treino, consumi a mesma coisa que eu estava habituado. Não levei nada para a prova. E aí começou a prova. Na largada sai aquele montoeiro de gente, né? Todo mundo igual um doido, parece que está correndo uma prova de 100 metros. Sai todo mundo como um doido e eu fui junto, né? Passou o primeiro quilômetro, eu já tava bufando. Falei, caraca, calma aí, pô, deixa eu respirar, porque falta 20 quilômetros ainda. Aí segurei, mas quando chegou ali no sétimo, entre o sétimo e o 10º, cara, eu tava com tanta sede, uma boca seca, totalmente desidratado. O pace já tinha abaixado pra caramba. E começou a vir vários problemas. Começou a vir um cansaço que parecia que o ar tinha acabado. Eu ficava puxando, aí eu via uma pessoa passando, não, vou perder pra esse cara não. Acelerava, bufava, aí recuava. Começou a sentir desconforto. Eu me lembro que chegou num ponto que pra mim foi assim, uma coisa que até não gosto de ficar lembrando disso, porque eu tive que andar, cara, na prova. Talvez para você que está assistindo esse vídeo, o andar não seja problema. E tá tudo bem. Mas para mim, que já tinha feito bastante atividade física, tinha corrido, e para andar numa prova era uma coisa surreal. E cara, eu tive que caminhar, sabe um ponto
que aconteceu foi, assim, eu tentava correr, a perna não respondia. A minha cabeça jogava o sinal, não, vamos correr. Aí dava um trotinho, mas a perna tava assim, ó, parecia que era 1 tonelada em cada perna. Isso foi péssimo, foi assim, pra mim foi uma coisa muito ruim eu ter que andar. Então eu comecei a andar, começou a passar aquele montoeiro de gente, eu ficando desesperado. E aí, de repente, eu escuto um barulho de sirene. Olho para trás, uma ambulância da prova, né? Vindo devagarzinho, acho que estava passando só para ver como estavam os corredores e tal. Estava muito quente também naquela prova. Eu falei, cara, é agora a oportunidade. Vou fingir que eu estou passando mal, vou entrar na ambulância e vou colocar fora. Porque para mim já não estava aguentando, estava destruído, pessoal. Estava morto, velho. Morto mesmo, não tinha levado nada durante a prova. Não levei um gelzinho, não levei uma rapadura, nada. Água, já com 7 km estava totalmente desidratado. Enfim, terminei a prova, terminei destruído, fiz 2 horas e 8 alto, 2 horas e 9, arredondando, 2 horas e 9 naquela prova. Mas, ó, acabado, morto. Eu lembro que naquela época a minha namorada, que hoje é minha esposa, estava me esperando e tinha uns tios que do estado de Minas estavam ali para prestigiar a prova, e o combinado era, acabou a prova, a gente estava perto da praia, acabou a prova, a gente vai para a praia, vai curtir e tal. Eu lembro que também teve um detalhe que é importante falar, que quando eu terminei essa prova, eu fui pegar logo uma comida, que eu já estava varado de fome, fui pegar aquele kitzinho, né, que eles dão, um suquinho, uma fruta, uma barrinha, comecei a comer aquilo, o estômago já começou a revirar, já comecei a ficar mal do estômago. Aí meu tio, vamos pra praia. Eu falei, olha, não aguento. Não aguentava andar, bicho. As pernas totalmente travadas. Falei, não dá pra ir pra praia não, tio. Pode ir vocês, eu vou voltar pra casa. Vou pegar um táxi. Na época não tinha Uber ainda. Vou pegar um táxi, vou voltar pra casa. Aí voltei pra casa, cheguei em casa. Aí não sabia nada de quantidade de carboidrato, só tomei ali água, comprei uma bebida esportiva, tomei, comi pão, comi tudo que tinha que comer lá, né? Tomei um café mais reforçado quando eu cheguei, apaguei, acordei à tarde, levantei, fui lá varar de fome, comi, aí almocei, comi arroz, comi macarrão, batata, voltei a dormir, cara, fiquei o final de semana inteiro deitado. Começou a semana, eu trabalhava, ia pro trabalho segunda-feira, morto, eu ficava em pé, eu trabalhava no material de construção, eu ficava em pé, bicho, cansadíssimo, eu lembro, a galera ficava, pô, o que aconteceu? Eu falei, não, cara, corri 21 km, então beleza, então aí é onde que talvez você se identifique, você acha que ficar cansado é uma coisa normal, e na minha cabeça era normal, não, eu tô cansado assim porque domingo eu corri 21 km, no caso era segundo dia de trabalho, né? Não, ontem eu corri 21 km. E aí eu tô cansado e tal, mas é normal. Não é nada de normal. E, enfim, eu fiquei abrindo boca, não aguentava ficar em pé, as pernas doendo pra caramba e tal. Foi assim, foi uma prova realmente muito marcante pra mim. Foi minha primeira meia maratona. Teve muitas situações ali que realmente fizeram eu virar a chavinha. Falei, cara, isso não é normal. Não é normal que eu fiquei segunda, eu fiquei terça, eu fiquei quarta, uns 3, 4 dias depois, destruído. Chegava na faculdade à noite, não aguentava assistir a aula, dava o horário do intervalo e ia embora para casa dormir. Não aguentava assistir a aula, não tinha produtividade nenhuma. E aí a chavinha virou. Falei, cara, muitos corredores passam por isso. Não é pouco não, é muitos corredores passam por isso. Falei, nesse exato momento que a chavinha da minha cabeça virou, eu falei, cara, eu vou estudar agora nutrição para corredores. E vou com foco nisso. E aí foi onde eu realmente comecei a aperfeiçoar os meus estudos, com ênfase na corrida. Comecei a estudar mais sobre corrida, participar de corrida. Entrei numa assessoria para poder realmente aplicar em mim as coisas. E comecei a ver outras possibilidades de aprender, que foi a minha pós-graduação. Então eu busquei me aperfeiçoar, fiz pós-graduação, fiz mentoria com excelentes profissionais da área da corrida. Enfim, essa foi a virada de chave. E aí eu começo a entender mais sobre corrida e, sem querer,
Eu percebi na prática, começando a trabalhar e atender corredores, eu percebi na prática que a teoria era uma coisa e a prática era outra coisa. Não era tudo que estava na teoria que se aplicava na prática. E aí eu desenvolvi uma metodologia sem querer, aplicando em mim e nos meus clientes. E, cara, tem coisa que na teoria não dá certo. Por exemplo, cadê? Aqui, essa prova é uma ultramaratona, 12 horas do exército. Na teoria, está escrito uma quantidade de carboidrato de acordo com horas. Na ultramaratona não se aplica. Não se aplica. Outro exemplo, para uma prova mais rápida, se você utilizar, falam-se para utilizar, né, entre 1 hora e 2 horas, 30 gramas de carboidrato por hora. Para uma pessoa que corre no nível moderado, tranquilo, mas, por exemplo, se você pegar um cara que está correndo rápido para bater o tempo, uma intensidade alta, você não pode esperar 1 hora para poder ofertar um carboidrato para ele. Por quê? Eu vou dar um exemplo dos elites, né? Os caras que correm lá na frente, né? Pega aí Eliud Kipchoge, Bekele, enfim, os tops de linha aí, correm lá na frente. A cada 5 km tem uma fonte de carboidrato para eles. Uma analogia que vai ficar fácil esse entendimento, que vai realmente mostrar que a teoria é uma coisa e a prática é outra, é o seguinte. Quando você está com o seu carro para viajar, o carro ele tem uma quilometragem por hora ali que ele mantém uma economia. Vamos supor que 100 km por hora, seu carro gaste aí, a cada litro de gasolina ele percorre 15 km. A partir do momento em que você acelera o seu carro, corre, vai para 120, 130, ele, para cada litro de gasolina, ele percorre aí 13, 14 quilômetros. Ou seja, você chega mais rápido no seu local, só que ao mesmo tempo você gasta mais combustível. Ou seja, na corrida é isso que funciona. Se você corre, Eliud Kipchoge em 2018, que bateu o recorde de 1 hora, 2 horas e 1 e 39 segundos em Berlim, ele consumiu quase 220 gramas de carboidrato. A teoria não mostra isso. A cada 5 quilômetros, o cara utiliza a fonte de carboidrato. Você pode pegar no YouTube e assistir uma prova. Você vai ver que a cada 5 quilômetros eles estão utilizando uma fonte de carboidrato. Por quê? Para manter aquele ritmo ali, necessita de uma fonte de carboidrato. E isso foi que eu descobri na prática. Eu falei, cara, tem muita coisa, isso é uma coisa só, tá? Mas tem muita coisa que não se aplica. A aplicação é de outra forma. E aí, sem querer, eu criei esse método. Eu falei, cara, a minha metodologia de trabalho funciona. Eu aplicava em mim, né? Fazia meus treinos, comecei a correr, comecei a buscar assessoria. E aí fui fazendo, aplicando, corria prova de 10, fiquei muito tempo sem correr provas de 21 km, fui correr depois de 5 anos, então 2013, aí depois fui correr em 2018, outra prova de 5 km, abaixei meu tempo, isso foi os resultados do meu método, né? Comecei a aplicar. E na primeira prova de meia maratona, aplicando meu método, eu saí de 2 horas e 9, que era a minha última, né, em 2013, para 1 hora e 44, se eu não estou enganado. É isso mesmo, 1 hora e 44, era muita coisa. 2 horas e 9 para 1 hora e 44 é muita coisa. Depois, no mesmo ano, acho que eu fiz uma outra prova, melhorei, uma outra meia maratona, melhorei para 1 hora e 40. 2019, não, minto, em 2019, que foi essa aqui, eu fiz 1 hora e 40 e ganhei até a categoria. Fiquei em terceiro lugar na categoria, 2019, meia maratona Wine de Vitória. Em 2019 também, eu bati o meu melhor tempo na maratona, na meia maratona, que foi a meia maratona Forte Leve, que foi essa aqui, Corrida Forte Leve, dia 9 de junho de 2019, eu corri 1 hora e 38 e 25. 1 e 38 e 25, esse foi o meu melhor tempo até hoje, se mantém esse RP. Então 1 hora, 38 e 25, aplicando o meu método, aplicando certinho a parte de hidratação, o que comer antes, o que comer no dia anterior,
durante, enfim, tudo isso fez eu conseguir abaixar de 2 horas e 9 para 1 hora e 38. Então, eu vi que a metodologia que eu criei, esse método que eu criei, realmente dá muito resultado quando se aplica de uma forma correta. E aí, com esses resultados, a galera via, né, os meus resultados, eu comecei a utilizar as redes sociais, comecei a colocar alguns conteúdos ali de uma forma ainda devagar, mas ia compartilhando dentro da minha assessoria, né, muita gente começou a me procurar, ultramaratonista, maratonista, a galera do Endurance de um modo geral começou a procurar meu serviço, o consultório começou a encher de pessoas, eu fui convidado para atender em outro estado por conta disso, né? Um cliente meu teve um excelente resultado numa prova muito top internacional e aí outra pessoa de fora viu esse método que foi aplicado nessa pessoa, viu o desempenho dessa pessoa e me convidou para atender em outro estado e as coisas se expandiram para outro estado, enfim. Então eu percebi, cara, chegou no ponto que não dava para mim atender mais pessoas, né? Eu falei, cara, tem muita gente me procurando, mas eu consigo impactar mais pessoas ainda, disponibilizando conteúdo de forma gratuita na rede social, né? No Instagram, no YouTube, Facebook, disponibilizando esses conteúdos e hoje ajudo bastante gente só com os conteúdos gratuitos nas redes sociais. Mas dessa forma, com esse pensamento, eu criei o meu programa que é o Meu Melhor KM. Eu vi que realmente eu poderia impactar muito mais pessoas na rede social, na internet, do que de forma limitada dentro do consultório, né? No caso, de forma presencial. E o que é o método? O método, pessoal, é baseado em comida de verdade. Ele não tem restrição alimentar. Por isso que ele traz resultado, que as pessoas conseguem executar. É sustentável. A pessoa consegue manter esse método e ainda com prazer. Por exemplo, uma dieta low carb, que funciona, tá? Dieta low carb funciona. Porém, ela é insustentável. Quem aí consegue ficar um mês sem comer um arroz, sem comer um pão, sem comer um cuscuz, sem chupar um picolé, sem comer uma pizza, um docinho? Não dá, é insustentável. Fora que, pra gente que corre, você que corre, você tem grande chance de ter uma queda no seu desempenho. Além disso, aumenta a chance de ter uma lesão. Esse método pode ser aplicado em qualquer pessoa. Diabético, hipertenso, obeso. Mas calma, existe uma coisa que funciona e como funciona. E eu vou te explicar o porquê que funciona, para você entender. E quando você entender isso aqui, tudo ficará mais fácil para você. Em 2017, foi feito um estudo. Calma aí, vai ficar tranquilo que eu não vou entrar na parte técnica disso não, tá? Mas foi feito um estudo onde mostraram, os autores queriam mostrar e mostraram qual era o desempenho de grupos de corredores que consumiam carboidrato em maior quantidade, carboidrato em menor quantidade, considerada ali como low carb, e uma pessoa que utilizava 0 de carboidrato e uma quantidade maior de gordura. Então, eram 3 grupos. Quantidade maior de carboidrato, quantidade menor de carboidrato, sem carboidrato e mais gordura. Então, o objetivo, pegar esses 3 grupos de corredores elite, tá? Eram corredores elite, considerado como elite, né? Que correram prova de 10 km para 40 e poucos minutos. Não é tão elite não, mas correr para 40 é uma coisa muito boa. E aí pegaram esses 3 estudos, esses 3 grupos e fizeram um teste. Então eu vou utilizar o quadro aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Então, tinha um grupo aqui que tinha uma quantidade de alto carboidrato, vou colocar aqui A com C, alto carboidrato. Tinha aqui o grupo que tinha baixo carboidrato e que tinha um outro grupo que era só gordura. Qual foi a resposta que os pesquisadores tiveram? Entregaram, fizeram um plano alimentar para essas pessoas, entregaram isso para eles poderem seguir, controlaram essa quantidade, fizeram um teste antes da ação, né, antes de aplicar realmente o teste ali da parte alimentar, fizeram um teste de 10 e compararam a sua evolução após essa ingestão de carboidrato aí.
E fizeram várias avaliações com relação ao uso de oxigênio, com relação ao consumo de glicose durante o treino, com relação à quantidade de gordura que era oxidada. Mas o que eles descobriram? O primeiro grupo que consumia mais carboidrato, eles automaticamente queimava mais glicose, usava mais glicose e utilizava menos gordura. Esse grupo menor, a mesma coisa, usava mais carboidrato, o corpo tinha a tendência a usar mais carboidrato para produzir energia e usava menos gordura. Já o grupo que utilizava só gordura, utilizava mais gordura, oxidava mais gordura, queimava mais gordura. E aí, beleza, resumidamente, o que acontecia? O que aconteceu? Qual foi a sacada desse estudo aqui? O grupo que utilizou só gordura, eles sim queimavam mais gordura durante o treinamento. Só que gastavam muito mais energia, ou seja, o consumo de oxigênio era muito maior. Pensando a nível de desempenho, quem teve melhorias? Esse grupo aqui reduziu muito o tempo avaliando, né? O tempo antes da aplicação da dieta e o tempo depois da aplicação da dieta. Então, o grupo com alta concentração de carboidrato teve muito desempenho. O grupo com menor concentração de carboidrato também teve desempenho. E o grupo sem gordura piorou o desempenho. Piorou o desempenho. Toda vez que você vai para uma intensidade alta, você precisa ter aporte de carboidrato. Ponto final. Esse foi... se podemos separar em uma frase, toda vez que você tiver intensidade alta, a predominância para produzir energia é carboidrato. E aqui o estudo ficou claro para a gente. O grupo que teve mais quantidade de carboidrato teve melhor performance. O grupo com menor quantidade teve um aumento de performance comparando o antes e o depois da aplicação da dieta. E o grupo que consumiu só gordura, zero de carboidrato e utilizava mais gordura como dentro da sua dieta, na proporção maior, piorou a performance. Piorou a performance. Fora as outras avaliações, que aí é a parte técnica que a gente não tem que entrar aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você não tem o aporte nutricional do principal combustível para produzir energia em intensidade alta, você não vai ter melhoria no seu desempenho. Isso a ciência mostra com clareza para a gente. Eu falo com pessoas que são corredores, que têm um alto gasto energético durante o seu dia, por conta do tipo de exercício que faz. E é importante você entender que para você ter um bom desempenho, você precisa ofertar essa energia para o seu corpo conseguir fazer principalmente a contração muscular. E para você conseguir emagrecer, você precisa também ter um déficit calórico. Porque o que emagrece não é a dieta X ou a dieta Y, e sim déficit calórico. O que é o déficit calórico? Você gasta aqui e come aqui. Isso é o déficit calórico, tá? E eu vou explicar melhor sobre isso, o que você tem que fazer. Vai ficar muito mais fácil aqui no quadro. Olha só, vou usar o meu exemplo aqui, tá? Vamos supor que eu tenho aqui, eu estou com 70 quilos. 70 quilos. Eu tenho um gasto calórico total do meu dia inteiro, 2.500 calorias. Então, 2.500 é o total. Total do dia inteiro. Dessas 2.500, aqui vem uma coisa que chama TMB, taxa metabólica basal. É a quantidade mínima de caloria que o seu corpo necessita para sobreviver. E cada pessoa tem a sua. Existem exames que a gente consegue fazer através de gás carbônico, que a gente consegue visualizar qual que é a sua taxa metabólica basal. Quanto mais atividade física você faz, maior sua taxa metabólica basal. Isso é ótimo, tá? Ser alta. Por quê? Sinal que você gasta bastante caloria em repouso. Pessoas que estão sobrepeso, obesa, vai ter uma taxa metabólica basal maior. Isso você está em repouso, seu corpo gasta muito mais energia para as funções vitais acontecer. Por exemplo, seu coração bobear sangue lá para o seu pé, ele tem que gastar muito mais energia do que se você tiver 70 quilos. Pessoa que tem com a percentual de gordura normal. Então tem essas influências.
Então vamos supor que a minha taxa metabólica basal, então, ou seja, se eu ficar deitado sem fazer nada durante o dia, eu gasto aqui 1.700 calorias. Então de 2.500, 1.700 vem só em repouso, sem eu fazer nada. Então 1.700. E aí fica aqui faltando mais 800 calorias. Dessas 800 calorias, uma média aqui de 500 calorias. 500 calorias aqui é a TMB, que é a taxa metabólica basal. 500 calorias, atividade, que é o exercício, né? Atividade. E o restante, aqui as outras 300 calorias, ela vem, por exemplo, de efeito térmico dos alimentos, que no caso é quando você come, por exemplo, um pedaço de frango, esse frango some dentro de você, então seu corpo gasta bastante energia para fazer o processo digestivo disso. E esse frango gera calor, então efeito térmico dos alimentos. Aí tem uma porcentagem pequena também que na literatura mostra como outros, né? Que seria ali uma cafeína, alguma coisinha assim que você possa estar utilizando, um gengibre, uma coisa pequena assim que gera uma pequena quantidadezinha de gasto calórico a mais. Então esse aqui seria outros. Aí tem a questão de trabalho, produtividade, etc. As atividades que você faz em casa. Então aqui é outros. Então vamos lá. O que você precisa entender aqui? Se eu gasto 2.500 calorias e quero ter performance, melhorar o meu rendimento, eu preciso estar consumindo próximo disso aqui. E o que a maioria dos corredores fazem? Consomem muito menos do que isso aqui. Aí você necessita de 2.500, você gasta 2.500. Necessita só de ficar parado, sem fazer nada, 1.700. Aí o que você está comendo? Vamos lá, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Então a gente já gravou esses números aí. 2.700 é o máximo. 2.500, desculpa, é o máximo. 1.700 é o mínimo. Então você come, vamos lá, um café da manhã. A primeira refeição do seu dia, café da manhã. Você faz aqui, sei lá, 200 calorias. Vou colocar de exemplo, tá, pessoal? Só para você entender o raciocínio. 200 calorias. Aí, no combinado no meio da manhã, almoço. Almoço, você já bate um pratão maior. Aí você vai para 500. 500 calorias. À tarde, passa o dia todo sem comer nada. Às vezes, belisca ali um biscoitinho de água e sal, tal. Vou colocar aqui mais umas 100 calorias, que é um biscoitinho, um lanche. Assim, uns 2, 3 biscoitinhos que você come, uma caloria vazia. Então deu 800 aqui. Aí chega à noite no seu jantar, você faz um omelete. Um omelete com uma salada. Eu vou colocar aqui mais umas 250, 300 calorias no máximo aqui. A 300 calorias. Então, no total do seu dia, vamos supor que você come pouco. Aonde você mais come é no horário do almoço. E às vezes no jantar também. Então 200, 700, 800, 800 com 300, 1.100. Então o total do seu dia, você fica consumindo aqui 1.100. Vou até colocar margem de erro, né? 1.400. Se eu digo que você come uma coisa a mais, você come uma fatia de bolo, um brigadeiro, aniversário de alguém, enfim, come uma coisa a mais aqui. Nessa situação, você não oferta nem um mínimo para o seu corpo. Você não oferta nem o mínimo para o seu corpo. O mínimo é 1.700 calorias no exemplo que a gente utilizou. É o que mais acontece. As pessoas não ofertam nem o mínimo. Então, se você ficar deitado, sem fazer nada, você já gasta 1.700. E o que você come no dia inteiro não chega nem a 1.700. Fora a atividade física total do dia, que é 2.500. 2.500. Esses 2.500 aqui é o que você gasta o dia inteiro por conta do exercício. Aí o que acontece com isso? Fica morto no treinamento. Treina e não consegue ver evolução. Começa a ter muita dor muscular depois do treinamento, não consegue recuperar de forma mais rápida. Perde o tempo dormindo no final de semana, ao invés de estar brincando com o filho, aproveitando a família, namorado, esposa. Ele fica quebrado, fica morto. Por quê? Não consegue entregar o que o corpo necessita.
E aí no final de semana, no treinamento longo, você gasta muito mais, você vai gastar sempre mais, porque normalmente é um treino mais longo, então o desgaste é maior, e aí você continua fazendo a mesma coisa. E pensando a nível de emagrecimento, o que deve acontecer? Beleza, já entendi a questão da performance, eu como pouco, tá faltando, eu tenho medo de comer, eu já entendi os sintomas que realmente eu estou me identificando, que os sintomas é realmente isso que está falando, que eu fico muito cansado, eu fico abrindo boca no trabalho, eu fico com muito sono durante o dia, eu não consigo ter produtividade no meu trabalho, eu não consigo focar no trabalho que eu tenho que fazer, entregar. Eu fico, no final de semana, depois de um treinamento longo, meu filho ou minha filha me chama para brincar e eu não consigo brincar porque eu tô cansado, tô morta, tô destruída. Eu tenho medo de comer à noite por medo de engordar. Eu não consigo sair de um pace, eu fico ali estacionado no meu pace. Então, a galera, eu já sou o coitadinho no meio da galera. A galera me chama para correr, eu, não vou não, porque vocês estão correndo mais rápido que eu. Aí a galera fala, não, fica tranquilo, a gente vai no seu pace. Pô, a gente vai no seu pace todo dia, todo final de semana é a mesma coisa. A gente vai no seu pace. A gente vai no seu pace. Não vou no meu pace não. A gente vai no seu pace. Eu vou correr junto com você. É isso que você tem que começar a pensar. Eu vou evoluir, eu quero correr mais rápido. Por que você quer correr mais rápido? Porque correndo mais rápido você começa a gastar mais caloria. Então olha só, Jefferson, beleza, entendi, me identifiquei e tal. E agora? Eu quero emagrecer. Você está falando aí que eu posso emagrecer comendo de tudo. Como é que eu faço isso? Emagrecendo comendo de tudo. O que seria? O que você deveria entender aqui? Já sabe que tem que ter déficit calórico. Então, deixar o lembrete aqui, ó, 2.500 é o que você gasta no total do dia inteiro. O que você tem que consumir próximo para ter boa performance e emagrecer? Se você faz aqui no seu café da manhã, você come pão, você come fruta no meio da manhã, na hora do almoço, come bem, salada, etc, etc. Você fica aqui no total do dia por volta de entre 1.900 a 2.200, você sempre vai ter déficit calórico e você vai emagrecer. É isso aqui que você tem que ofertar. Aí isso aqui vai oscilar. Um dia você gasta 2.500, aí no outro dia você vai gastar um pouquinho a mais. Toda vez que você melhorar o seu treinamento, ficar mais eficiente, aumentar o seu desempenho, isso aqui vai aumentando. Isso aqui aumenta. Então, 2.500, aí daqui a pouco você está gastando 2.600. Chega o final de semana, você consegue entregar um treino melhor. Então, você vai aumentando a velocidade e sempre as calorias vai gastando mais. Vai ficando mais eficiente a coisa. E o seu corpo começa a entender que eu não preciso armazenar a gordura. Quando você está comendo lá, você necessita de 1.700 calorias só para sobreviver. E você come 1.400... Quando você come isso aqui, seu corpo entende. Jefferson está morrendo. Se tem 1.700, que é o mínimo para produzir enzima, para o seu coração bater, para você respirar, e o que você está comendo é 1.400, você já está morrendo. E aí começa a gerar um sistema de defesa. Para de queimar gordura e começa a armazenar gordura. 1 grama de gordura, pessoal, dá 9 calorias. Gera 9 calorias. 1 grama de proteína e carboidrato gera 4. Então é muito mais inteligente e rentável para o seu corpo ele segurar a gordura, ele para ali, segura a gordura, não queima mais gordura e queima o restante. Aí para suprir a demanda, de 1.400 para 2.500 é 1.100. Para suprir esse 1.100 que está faltando aqui, tira da massa muscular e utiliza o carboidrato também. Queima a gordura? Queima a gordura também, é a menor quantidade. Mas tudo que você come, o alface com omeletezinho que você come de noite aí, pega isso daí e transforma em gordura, porque gera mais caloria. E o que está acontecendo com você nesse exato momento? Você fica oscilando peso, não é verdade? Você não fica oscilando peso? Você fica assim, 2 para mais na segunda-feira, aí passa a semana inteira fazendo aí as doideiras, comendo pouco, etc, treinando pra caramba, mas não vê resultado. Chega no final de semana, na sexta-feira, no sábado, enfim, você pesa, tá com 2 a menos. Opa, maravilha, então 2 a menos. Segunda-feira, final de semana, come ali um pouquinho a mais, come um hambúrguer, come uma pizza, sobe para 2 quilos a mais, um pouco a mais. Então fica só nisso. Sobe um pouquinho, perde um pouquinho. Fica só nisso. E não sai disso. Aí vem os efeitos negativos, queda de cabelo, intestino fica ruim, má qualidade de sono, unha fica fraca, um mau humor miserável.
não consegue ter foco nas coisas e principalmente não consegue perder gordura, não consegue emagrecer e não aproveita o lado bom da vida, que é comer. Comer é muito bom. Dentro de uma quantidade certa, no momento certo, você pode comer de tudo. Sexta-feira à noite, come uma pizza. Vai comer uma pizza por quê? Vai correr no sábado. Vai fazer um longão no sábado. Você vai aumentar os estoques. E aí você não faz isso porque não pode. Porque você viu, fulano de tal falou que não pode, que à noite o carboidrato engorda, isso e aquilo. O que engorda é fazer você comer mais do que isso aqui. Então se você come, gasta 2.500 e come 2.900, você vai engordar. Você vai ganhar peso, com certeza. Porque você comeu a mais e o corpo vai acumular isso. Ou você gasta muito e come pouco. E principalmente o pouco não oferta nem o mínimo aqui. Aí dessa forma também você vai começar a ganhar peso. Tem vários relatos de alunos, corredores, clientes que treinam muito e não conseguem emagrecer. Muito pelo contrário, começaram a engordar. Como que isso é possível? Nessa situação. Tá? Então talvez você esteja passando por esse momento. Comendo pouco, gastando muito e tendo nenhum resultado de desempenho, de melhoria na sua corrida. Mas Jefferson, o que eu deveria fazer? Então, você conseguiu entender provavelmente o que está acontecendo com o seu corpo nesse exato momento. Gasta-se muito, come pouco, dessa forma seu corpo está estocando gordura porque ele acha que você está morrendo. Então, como que você resolve o problema para melhorar o seu desempenho e ao mesmo tempo emagrecer e poder comer de tudo? Então, você está gastando 2.500 calorias e aí você vai fazer lá o seu café da manhã. Você vai começar a colocar nutrientes para o seu corpo, carboidrato, pão, cuscuz, enfim, vai comer. Então, vai começar a consumir pãozinho com ovo, pão com ovo, por exemplo, você vai começar a comer. As quantidades são de formas individuais, né? Mas aqui só para você entender o raciocínio. No meio da manhã, você vai fazer uma colação, que aí você pode fazer aqui frutas, por exemplo. Depois, almoço. O almoço, salada à vontade. Salada à vontade, uma proteína com carboidrato em maior quantidade, tá? Lembra sempre, carboidrato em maior quantidade para você poder ter mais performance. À tarde, pô, tô no trabalho, uma correria danada, o que que pode ser aqui à tarde? Aqui você pode fazer um pão, por exemplo, pão, um sanduíche, né? Sanduíche, na verdade. Sanduíche. Isso aqui é só um exemplo, tá? À noite, para de comer esse excesso de proteína que você está comendo à noite, diminui a quantidade de proteína, começa a comer carboidrato, que no outro dia você vai correr, você vai queimar tudo isso, fica tranquilo que você não vai engordar. Você vai começar a queimar tudo isso. Você vai ver que você vai melhorar muito o seu desempenho. Então aumenta o consumo de carboidrato à noite, principalmente 4 a 8 horas antes da sua corrida, para você poder chegar bem no outro dia. Vai treinar, vai queimar tudo aquilo ali. E lembra, você sempre vai ficar negativo, porque o que você come, o que você gasta, é maior do que você come. Então, você pode comer sua pizza, você pode acrescentar depois do almoço aqui, colocar 10 gramas aí de um chocolate meio amargo, 70%. Então, é tudo tranquilo para você acrescentar de forma moderada. Ah, Jefferson, mas poxa, eu estou fazendo caminhada. Opa, calma aí. Tá caminhando, caminhada tem que ter noção que você não gasta 2.500. Eu coloquei 2.500 como exemplo, né? Mas o cara está fazendo caminhada, ele vai gastar menos, porque a demanda energética é menor. Então calma, você não vai sair comendo tudo também. Falando pra você comer um pão, né? Você ir na padaria e comer a padaria inteira. Tem gente que também acaba exagerando, né? Então, poxa, come uma pizza na sexta-feira, aí come a pizza na sexta, come a pizza no sábado, domingo emenda no domingo. Aí na hora do almoço, ao invés de comer ali uma salada, uma proteína, um carboidrato, um arroz, feijão, aí vai para casa da sogra, feijoada, aí não sei o que. Aí você começa a fazer o quê? Ao invés de 2.500, você come 4.000 calorias no seu dia. Ah, o cara falou que podia comer, aí tá comendo a mais. Então, calma, não é assim, tá? Você pode comer de tudo, mas não é comer tudo, é diferente. Comer de tudo é uma coisa, comer tudo é outra coisa. Tá no aniversário, vai comer docinho, vai comer uma fatia de bolo, vai comer uma fatia de torta, vai, sei lá, comer um cachorro quente, comer de tudo. Você vai comer um pouquinho de cada coisa.
Agora, comer tudo, veio docinho, aquele desespero. Pode, a mesa de doce está liberada. Vai lá pegar tudo, vai lotar a geladeira de doce. Então aí você está comendo tudo. E é diferente, tá joia? Fala, corredor, tudo jóia? Tô passando aqui só para te dizer que a senha dessa primeira aula é MEU. M-E-U. Anota essa senha que no domingo eu vou te falar qual será a surpresa que você vai ganhar quando juntar as 3 senhas das 3 aulas, tá joia? Te vejo então no domingo. Se você corre longas distâncias final de semana, corre em jejum, o que você já pode começar a fazer aí para poder realmente colocar em prática? A partir de amanhã você já começar a colocar em prática isso daí. Comece aos poucos consumindo fonte de carboidrato. Então, de 40 a 60 minutos, consuma uma fonte de carboidrato. Então, uma fruta, um copo de suco, 1, 2, 3 torradas, coisas pequenas para você começar a ter hábito de consumir alguma coisa antes do seu treinamento. Então, se você vai fazer um treinamento longo, então consuma esses 40 a 60 minutos antes, mas lembre sempre, a sua principal refeição é a que você faz de 4 a 8 horas antes do seu treino. Então, se você treina 6 horas da manhã, o que você jantou é a sua principal refeição. Então, no jantar, aumenta o consumo de carboidrato. Para de comer só a saladinha com a proteína. Esquece isso que você escutou, que carboidrato à noite engorda. Então, se você comer pizza 5 horas da tarde, ela não vai engordar porque 5 horas da tarde não é de noite. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus, né? Não é isso. Então, você pode comer à noite o seu macarrão. Aumenta o consumo. Aplica. Faz uma coisa. Aplica. O medo só é quebrado com ação. Então, aplica isso que eu estou te falando. À noite, se você vai fazer um treinamento longo no outro dia, ou vai correr no outro dia, treinar no outro dia normalmente, à noite, aumenta o consumo de carboidrato. Se você come arroz, por exemplo, 2 colherzinhas só de sopa de arroz, você vai comer 4, 5, 6, aumenta esse consumo. E vai correr no outro dia. Você vai ver uma diferença muito grande. Por quê? Sua principal refeição é que você faz de 4 a 8 horas antes. E é pouquinho, tá? Começa aos poucos, aumentou um pouquinho. Aí no pré-treino, ia em jejum, começa a consumir alguma coisa. Toma um copinho de suco de uva, toma um copo de suco de laranja, pega 1, 2 torradinhas, passa uma geleia de fruta e vai. Amassa uma banana, come com uma colher de sopa de farelo de aveia e mel. Começa devagar, vai fazendo essas coisas para você acostumar. Eu tenho certeza que já na sua primeira corrida você vai ver uma diferença no seu desempenho. Eu sei que você não está aqui assistindo agora à toa. Você veio aqui para buscar alguma coisa. Então, eu vou deixar, nesse exato momento, um caderno de atividades lá na nossa comunidade no Facebook. E também vou deixar um espaço nesse caderno para você anotar a sua meta para você alcançar durante essa semana. E aproveite lá a comunidade, compartilhe a sua meta e o seu resultado também, no final do seu resultado que você alcançou. Assim, eu, a minha equipe e todos os outros colegas também vão conseguir te ajudar a alcançar essa sua meta, seja ela qual for. Escolha uma meta e realmente foque para conseguir alcançar esse objetivo que você mesmo está escrevendo nesse exato momento. Até o final das aulas dessa semana, eu vou te provar que você pode e você vai melhorar o seu desempenho na corrida. Nesse exato momento, eu vou lá na comunidade, ver o que você publicou de meta e vou te ajudar no que for necessário para você alcançar ela. Eu te vejo na próxima aula e um forte abraço para você. Era normal para mim correr assim cansada, era normal se sentir fadigada, sabe? Terminar o treino assim morta. Era uma coisa normal para mim. Eu falei, todo mundo deve ser assim, né? Eu devo estar assim porque eu não treino direto, não estou sempre seguindo as minhas planilhas. Quando a gente fazia aquela corrida lá atrás, era... Para eu conseguir correr abaixo de 7 era um absurdo, né? Era o dia que eu chegava desmontado. Quando eu fazia essas loucuras, né? Sem água, sem me alimentar, eu chegava... Não aguentava não queria nem subir a escada da minha casa, na verdade. Né? E aquele desânimo, aquela fraqueza, vontade de dormir, né? Aí, mas não poderia me dar o luxo de dormir, eu tinha que trabalhar, né?
e o dia todo já não cansada. E depois que eu fiz o curso, que corri lá meus 21, e olha que eu nem estava tão preparada fisicamente, né? Treinada, e eu corri me sentindo bem, eu falei, não é normal. Não é normal. Fiquei esse tempo todo enganada, porque, né? Poderia ter visto antes, poderia ter procurado melhorar, mas até então eu não sabia, não tinha conhecimento. Sim. Então eu acho assim que as pessoas também ficam assim. Com porque certeza. eu olhava e falava assim, é porque eu não tenho treinamento, é por isso que eu fico cansada, eu não melhoro, meu tempo em nada. E hoje não. Hoje eu chego das minhas corridas, minhas atividades normais. Vou trabalhar, faço em casa, né? Nos dias que eu não vou trabalhar cedo. E assim, estou disposta, porque hoje eu já aprendi a me alimentar, né? Então, sei que quando eu chego, eu preciso me alimentar correto. Não fico naquela ilusão de que eu tomar só aquele chá, né? Hoje, assim, o meu dia a dia é bem melhor. Eu consigo dar conta, né? Das minhas atividades, minhas obrigações, né? Como mãe, na igreja, ir à noite para a igreja e ficar acordada, né? E sair da igreja, chegar em casa, ainda, se tiver alguma coisa para fazer. Então, assim, hoje eu estou bem melhor. Bem melhor. Além de tudo isso, ainda posso comer bem, né? E aí, agora que a gente retornou, tá fazendo a parte alimentar certinha, que foi a primeira parte que deu impacto na gente, né? Antes mesmo da gente planilhar, de procurar algum auxílio assim, para a corrida em si, do ponto de vista técnico, da parte alimentar já teve um ganho enorme, que o desconforto sumiu. Aquela coisa de o alimento queimando, você lembrando que comeu alguma coisa, aquilo foi embora, muito rápido. Aquele peso da manhã, né, a disposição também subiu muito rápido. E aquela energia que não aparecia do meio da corrida para frente, estava lá. E a gente começou a aproveitar esse gás. E a gente chegava em casa um depois do outro, né? Um dia outro. Olha, o tempo era para ser feito em 6h30, foi feito em 6h20, 6h15. Na próxima corrida já baixava para 5 e pouco. Logo no comecinho eu fiquei correndo muito tempo em adaptação. Uhum. Até por causa do meu peso, estava alto, eu não queria correr de machucar. E aí o que eu precisava de fazer em 6h20, estava sempre 5h55. Pô, tá indo legal. Só foi melhorando. Aí a gente agora trocou a planilha, foi o meu tempo base, assim, tranquilo de correr. Ficou em 5h55, 5h50. Eu tô fazendo 5h20. 30 segundos é bastante. É muita coisa. Né? E o pace médio ainda, né? E mesmo corridas que são intervaladas ou corridas mais longas, a gente vai fazer um recuperativo de 7, que acaba correndo 9, numa velocidade que você fazia antigamente, que era moderada, usa uma ladeira para dar uma diversão na corrida e vai. Mas Você se importa de falar o seu peso, cara? Bastante. Não. Hoje, 102.